Hoje o resumo que eu vou falar pra vocês é de Kaiju número 8, então vamos pra lá sem enrolação. O anime começa com o nosso protagonista Kafka Ribino tendo uma crise da meia-idade. Isso porque ele já tá na casa dos 30 anos e tá em uma CLT que ele tem que fazer limpeza de kaijus, que são os monstros gigantes lá que atacam a cidade todos os dias. Aí um certo dia eles recebem um novato na equipe chamado Reno Ishikawa, e o Reno fica falando que ele quer muito fazer a prova para entrar no esquadrão de defesa. Aí a galera fica falando que o Kafka também sempre quis entrar, mas ele era sempre reprovado e ele acabou desistindo. Mas o Ishikawa fala que ele não vai desistir, que não era pro Kafka ter desistido também. Aí o Kafka tenta explicar pro Ishikawa que as coisas não são tão simples assim. E às vezes a gente só não consegue mesmo, mas aí o Ishikawa só ignora e volta pro serviço. E é o Kafka que fica encarregado de ensinar as funções pra ele. Aí durante o expediente o Kafka e o Ishikawa acabam se entrosando muito bem e eles viram bons parças. Só que em uma hora eles são atacados por um kaiju e eles passam um perrengue danado. O Ishikawa quase morre, mas o Kafka consegue salvar a vida dele. Mas em seguida é o Kafka que quase morre porque o kaiju é cabuloso pra caramba. Mas o Ishikawa conseguiu pedir ajuda e quem ataca o kaiju é o tigre muito brabo da mina, que é a capitã do esquadrão de defesa. E ela também é uma amiga de infância do Kafka. Aí depois eles são levados para o hospital e o Ishikawa fala pro Kafka que ele devia mesmo tentar fazer a prova para entrar no esquadrão de defesa. E o Kafka fala que ele até pode mentir para os outros, mas ele não pode mentir para si mesmo, então ele decide que vai tentar fazer a prova de novo. Só que enquanto eles estão lá conversando, aparece um kaiju mosquito e ataca o Kafka, e em seguida ele se funde com o Kafka e o Kafka se transforma em um kaiju. No episódio 2, o pessoal do hospital vê o Kafka transformado em kaiju e ligam para a Força de Defesa Especial. E aí o Kafka foge pela janela e o Ishikawa vai junto. Só que fica ruim pra caramba pro Kafka fugir, porque ele não sabe como controlar o corpo de kaiju, ele vai mexer a perna, mexe o braço, aí ele vai respirar e mija, esses problemas todos aí. Só que enquanto eles estão fugindo, acontece um outro ataque de kaiju na cidade. Uma mulher fica soterrada do lado da sua filha. O Kafka aparece para ajudá-las e deixa elas bem assustadas, mas depois que ele mete um tapão no kaiju e tira ela debaixo dos escombros, elas ficam mais tranquilas. Só que o Kafka fala pro Ishikawa que é pra ele ajudar as meninas porque ele ainda não pode ficar ali. E aí ele fala que vai se virar sozinho e vai embora. Só que antes do Kafka ir embora, a criança o agradece por ter salvo a mãe dela. E isso deixa ele mais motivado ainda para entrar na Força de Defesa, já que na equipe de limpeza o pessoal nunca agradecia ele pelo serviço feito. No episódio 3, quando o Kafka e o Ishikawa chegam para fazer a prova, eles encontram uma menina no estacionamento e ela começa a mexer com eles. Aí ela fala pro Kafka: tiozão, o negócio é o seguinte, eu tenho que estacionar meu carro bem aí na sua vaga e você tá me atrapalhando. O Kafka fica muito revoltado com ela e obviamente ele fala que não vai tirar a van pra uma novinha folgada que nem ela. Só que ela simplesmente levanta a van e tira da vaga. Mas o Kafka também retribui e levanta a van de novo pro lugar. E aí eles começam a se provocar lá. E a menina fala que ela é da família Shinomiya. E ela ainda fala que um Kafka é um coroa que tá fedendo a peixe morto. Aí o Kafka fala pra ela: meu irmão, pra começo de conversa que eu não sou um coroa, tá? Eu sou um homem maduro. Que se dane você e a sua família. Eu quero que pega todo mundo e vai pra casa do caralho. Depois disso começa o treinamento e os jovens são todos jovens dinâmicos. E pra piorar, a Shinomiya é o top 1 da turma. E o Kafka fica em último. Aí ela fica toda hora zoando o Kafka, perguntando se ele tá precisando de um colágeno, um calcium B12 lá, porque ele é muito velho. E depois começa a última fase da prova, que eles vão precisar lutar com kaiju de verdade. E aí os supervisores dão pra eles um traje especial que aumenta a capacidade de combate dos participantes. Só que a capacidade de combate do Kafka não sai do 0%, que faz ele ficar ainda mais zoado por todo mundo. No episódio 4, o pessoal acaba tendo muita dificuldade contra os kaijus. Só a Shinomiya que sai devastando todo mundo pela frente, mas a Shinomiya tá de hack. Aí o Kafka usa o conhecimento dele sobre a anatomia dos kaijus para ajudar o pessoal e acertar o ponto fraco deles, o que acaba sendo uma grande ajuda. Só que mesmo assim ele ainda é muito ruim e para piorar ele ainda torce a perna. Só que de repente aparece pra Shinomiya um kaiju lá super apelão que não dá nem chance pra ela clicar e aí ela fica à beira da morte. Aí os supervisores percebem que tem um kaiju muito forte na arena e os sinais vitais da Shinomiya estão muito baixos. E aí eles vão pra lá ver o que tá acontecendo. E pra piorar, os kaijus que estavam mortos começam a se regenerar e aí os supervisores falam pra todo mundo ralar peito da arena porque deu muita merda. Aí o kaiju que tava atacando a Shinomiya vê que foi muito fácil derrotar ela e só deixa ela lá toda ferrada mesmo pra ser devorado e vai embora. Só que quem aparece pra salvá-la é o Kafka, transformado em kaiju, e ele dá um socão no kaiju que tava atacando ela e salva a Shinomiya. Aí depois ele começa a implorar pra Shinomiya não x-noviar ele pra força, porque senão eles vão matar ele, só que nem dá tempo dela processar o que tá acontecendo de
desmaia. Depois, quando já tá todo mundo no hospital, a mina vai falar com o Kafka e ela dá pra eles parabéns por ter ajudado os participantes a encontrar os pontos fracos dos cajus e também por ter sobrevivido, porque afinal ninguém esperava que um tiozão com 0% de poder ia sair vivo daquele ataque. Aí o Kafka lembra da promessa que eles fizeram quando era criança e fala pra si mesmo que ainda vai conseguir alcançá-la, mas enfim. Depois eles vão falar com a Shinomi e eles dão parabéns a ela por ter vencido o Kaju, porque se não fosse ela, provavelmente todo mundo já estaria morto. Aí ela fala que foi ela mesma porque ela não queria dedurar o Kafka, mas mesmo assim ela ainda fica se sentindo mal por não ter sido forte o suficiente para se salvar sozinha. Depois disso a gente descobre que o Kaju que atacou a Shinomi é um Kaju racional e ainda por cima ele pode se transformar em humano, e para piorar ele se infiltrou na equipe de limpeza. No episódio 5, os participantes se reúnem para saber quem foram os aprovados e fica aquela pirralhada toda se perguntando se o coroa do Kafka passou ou não. E aparentemente ele não passou, porque ele não tá na sala. Aí a Shinomi começa a ficar revoltada, né? Como que aquele dinossauro primordial da era paleozoica salvou a minha vida e agora ele foi reprovado? Só que logo depois o Kafka chega atrasado, mas ele chega. E depois é revelado pra gente que quem queria aprovar o Kafka é o Capitão Roshina. Ele fala que apesar do Kafka ter sido bem fraco na prova, ele foi solidário com os outros participantes e além disso ele tem bastante conhecimento sobre a anatomia dos cajus, que pode acabar sendo bom mais pra frente. E aí ele convence o pessoal a aprovar o Kafka, mas depois o Roshina fica refletindo que o Kafka é muito suspeito, porque durante o ataque eles capturaram pontos de poder do Kaju com mais de 9 pontos, enquanto os sinais vitais do Kafka desapareceram. Também o fato do traje do Kafka não ter saído do 0% incomoda demais o Roshina. Depois disso a Shinomiya chama o Kafka para conversar e vai tirar satisfação com ele do porquê ele pode se transformar em Kaju, e aí ele explica a história toda desde o começo. A Shinomiya fala que como o Kafka salvou a vida dela, ela vai manter isso em segredo, mas que se ele tentar fazer algum atentado que ela mesma vai matá-lo. Aí depois disso passa algum tempo e o pessoal recém-formado acaba se entrosando muito, e a galera acha que o Kafka é só um tiozão, mas que ele é um tiozão muito maneiro. No episódio 6, o esquadrão do Kafka é convocado para fazer a primeira missão oficial deles. E a missão é exterminar um Kaju cogumelo gigante que fica soltando uns cogumelinhos na cidade. Aí a mina vai acabar com o cogumelo gigante, enquanto isso os outros vão ficar matando os cogumelinhos lá, que fica lá rodando lá. O Kafka é bem inútil no combate, mas só ele sabe que se matar os cogumelos e não cortar os nervozinhos dele, eles vão voltar à vida. E aí ele dá um alô pro pessoal que ele vai cortando os nervos dos cogumelinhos, porque se eles matar os cogumelos e não cortar os nervos não vai adiantar nada, porque eles vão ficar se voltando. Aí a mina pega uma arma que solta um Kamehameha no fungo gigante e acaba com ele. Enquanto isso, o Ishikawa e o parceiro dele, Haru, acabam encontrando o Kaju racional na cidade. Como a gente sabe, esse Kaju é super roubado e não dá nem chance pros caras reagirem. Depois de um tempo, o Kafka chega lá e ele fica muito puto porque o Kaju quase matou os amigos dele. Aí ele se transforma em Kaju e quase consegue acabar com o Kaju racional. Só que chega o pessoal da força de defesa lá e atrapalha o Kafka e depois o Kaju foge. No episódio 8, o Kafka que vira o alvo da força especial. O Capitão Roshina dá um trabalhão pra ele, mas ele consegue fugir e se transformar de volta em humano. Depois disso, o Roshina fica muito irritado porque ele deixou o Kaju 8 fugir e ele já começa a ficar desconfiado porque o Kaju 8 parecia mais um humano do que um Kaju. E além disso, o pessoal do esquadrão também fala que o Kaju que estava lá antes pode se transformar em humano, o que deixa os capitães muito preocupados. Capitães, né? Depois que os soldados feridos se recuperam dos hematomas, eles planejam uma festança para tomar umas cachaças e se embebedarem. E durante essa festa fica todo mundo bêbado e eles se comem na porrada e brigam pra cacete, mas só que no final acaba tudo muito bem. E um pouco mais tarde, quando o Kafka vai falar com o Capitão Roshina, o Capitão fala que da próxima vez que ele encontrar o Kaju número 8, ele vai fatiar ele inteiro, vai sobrar nada. E isso deixa o Kafka bem cagado de medo. No episódio 9, chega o chefe dos Kaju Dragão na base e ele tá doido pra encher alguém de porrada. E aí ele e os dragões tentam destruir a base. Aí enquanto o Roshina enfrenta o dragão chefão, os outros soldados enfrentam os dragõezinhos que tem lá. E só o Kafka que sabe que a fraqueza dos dragões são as costas. Aí ele dá um alô pro tenente e o tenente fala pro pessoal se dividir em dupla. E enquanto um distrai na frente, o outro mete por trás. Só que a Shinomiya peita os dragões sozinha mesmo porque ela não liga pra nada. Isso acontece porque ela ganhou uma arma exclusiva dos capitães e agora ela tá muito mais poderosa do que antes.
No episódio 10, o dragão-chefe vai pra segunda forma dele, e na segunda forma ele quase manda o rostinho de Vasco. Só que no último momento aparece a mina pra ajudar ele e ele dá aquele tiro de bazuca no dragão e acaba com ele. Eu acho engraçado o motivo que o dragão fez isso, né? Não tem motivo, ele simplesmente acordou um dia, não tinha nada pra fazer e pensou, vou puxar a briga com o pessoal da base aqui do nada. Foi isso. Só que o dragão no seu leito de morte arma uma bomba lá que tem a mesma força de uma bomba nuclear. Só que os capitães falam que não vai dar tempo deles evacuarem a área e o Kafka acaba ficando sem escolha e se transforma em caju, ali no meio de todo mundo mesmo. E aí ele manda a bomba mais longe do que ele consegue, só que mesmo assim a explosão ainda afetou muita gente. E mesmo com o Kafka protegendo os capitães de serem mortos pela explosão, ele ainda acaba sendo preso. No episódio 11, os superiores da mina exigem que o Kafka seja transferido para examinação. E assim ela cumpre as ordens e prepara o Kafka para a transferência. Só que quando eles entram dentro do caminhão, lá a mina agradece o que ele fez e fala que ninguém do esquadrão considera o Kafka como inimigo. E ela ainda diz que vai tentar fazer de tudo para tentar recuperá-lo e de volta para o esquadrão. Aí o Kafka é transferido e começa a ser examinado. E os examinadores descobrem que de fato ele é um caju mesmo, pois o coração humano que ele tinha agora é um núcleo de caju. Só que a Shinomiya, que é simplesmente filha do dono, tenta defender o Kafka e falar que ele salvou ela da morte, mas o pai dela só ignora e fala que ele é um caju assim como o caju que matou a mãe dela. Depois disso, o Shinomiya, o pai dela, vai pessoalmente para ver o Kafka e eliminá-lo. E esse cara é forte pra caramba porque ele usa armas feitas do caju número 2. E o Kafka fica a todo momento tentando não reagir porque ele ainda quer provar que ele é um ser humano. Só que no episódio 2 o Kafka acaba perdendo o controle e o caju dele assume o corpo, fazendo com que ele quase mate o pai da Shinomiya. E eu vou falar uma coisa, esse maluco aí é brabo, hein? Fico até me sentindo mal de chamar ele de pai da Shinomiya, só que os dois têm o mesmo nome, pô. Mas enfim, depois o Kafka consegue recuperar o controle do corpo e ele volta pra análise. E em seguida os donos da corporação de defesa se reúnem para tirar as conclusões sobre o Kafka. A mina também vai pra reunião para tentar defender o Kafka, e a conclusão que eles chegam é que o Kafka é só um caju, porém eles decidem usá-lo a favor deles, então o Kafka acaba sendo considerado o primeiro caju que talvez possa ser aliado dos humanos. E em seguida aparece o Hoshino conversando com a supervisora de TI da empresa, e ele fica dizendo em como a força vai fazer para esconder que existe um caju infiltrado na base, que isso pode causar muito tumulto se o pessoal acabar descobrindo isso, né? Mas aí ela fala que se o Kafka provar que é um caju do bem, talvez isso não seja um problema tão grande. Em seguida aparece o caju 9, aquele caju racional que pode se transformar em humano, e ele fala que ele finalmente aprendeu como os humanos se comportam e que já bolou um plano para eliminar todos eles. E aí, bom pessoal, depois disso acaba a primeira temporada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, esse vídeo dá um trabalhinho para fazer, e se inscreva para mais porque com certeza vai ter a parte 2 depois. Vou ficando por aqui e fui!